Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Vamos partilhar mais uma palavrinha hoje. Amém? Está aqui em Mateus, capítulo 8, versículo 1 ao 4, onde ele fala assim: Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o de joelhos e clamou: Senhor, se é da tua vontade, pode purificar-me. Então Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Eu quero, ser limpo. E no mesmo instante ele ficou purificado da lepra. Em seguida disse-lhe Jesus: Veja que não diga isto a ninguém, mas segue, mostra teu corpo ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Aleluia. É interessante que, logo quando Jesus inicia o seu ministério, ele se depara, com essa situação desse leproso. Ele vinha, esse leproso veio ao encontro de Jesus e ele se aproxima de Jesus, ele o adora, O que é adorar? É um ato de reverência, de honra, é um ato de reconhecimento de que Jesus era soberano, de que Jesus é o Messias, de que Jesus tem todo o poder. E ele chega o adorando e de joelhos ele clama a Jesus, ele fala: Olha, Senhor, se é da tua vontade, tu podes me curar, tu podes me purificar. E Jesus, ele estende a mão e ele diz: Sim, eu quero ser limpo. E no mesmo instante, aquele homem ficou purificado. O que é que nós podemos compreender com isso? Jesus, ele veio para restaurar, para trazer o reino dos céus até nós. Ele veio para manifestar a graça de Deus, a misericórdia de Deus e o amor de Deus. Ele veio para unir novamente as nossas vidas ao nosso Deus. Durante o percurso de nossas vidas, muitos de nós, aqueles que não nasceram em um berço cristão, nós tínhamos se perdido da graça, do favor, da misericórdia de Deus. Logo com a queda de Adão, nós vemos que toda a humanidade, ela começou a viver em pecado. Ela começou a viver em maldição. E muitas nações se esqueceram de Deus. E por haver esse esquecimento, por haver essa prostituição espiritual, foi-se necessário ser entregue a Jesus. Ele se entregou e o Pai o enviou. Eles estavam em uma perfeita vontade. E a partir daí, dá início de novo a restauração espiritual de cada vida. Não uma restauração física, onde apenas eu me aproximo, com os meus lábios, ou eu me aproximo, com a minha carne. Mas não, uma restauração espiritual, onde eu me aproximo de todo o meu coração, onde eu me aproximo de toda a minha alma, com todo o meu entendimento. E a primeira coisa que Jesus vem manifestando em seu ministério é: arrependei-vos e credes. Mas por que arrependei-vos? Arrepender dessa distância, que há uma barreira de distância. Quando o pecado adentra dentro do homem, dentro do coração do homem, há uma barreira de separação. Como diz Isaías 59, 1 e 2, que a mão do Senhor não está encolhida para não salvar nem surdo do seu ouvido, mas é o pecado que faz separação entre Deus e o homem. E o que acontece? Jesus, ele vem para restaurar, vem para quebrar essa barreira. E essa barreira, ela se dá por causa do pecado, da impureza, por causa da imundície, por causa da lepra, por causa da imoralidade. Enfim, tudo isso acontece com o ser humano, que é voltado para os desejos da carne, como diz Gálatas, Ele vai dizer que as obras da carne é prostituição, lascívia, é mentira, é bebedices, e todas as coisas semelhantes a essa. Ele diz que essas pessoas não herdam o reino dos céus porque não há essência do Pai nessas coisas. Pelo contrário, quem pratica essas coisas tem por pai, o diabo, porque é ele quem ensina todas essas coisas, é ele quem instrui a viver toda essa vida, de engano, de embaraço e de condenação. Então, a partir daí, a primeira obra de restauração de Deus? Qual é a primeira obra de restauração que ele estabeleceu sobre o homem? O arrependimento. O arrependimento por viver obras mortas. O arrependimento por viver no pecado. O arrependimento por viver distante do Pai, daquele que é o único que tem o poder de salvar, que é o único que tem poder para levar para o céu. E também é o único que tem poder para condenar. Porque nem Satanás tem poder para condenar. Ele apenas influencia. Ele entende o que nós desejamos, Ele é astuto. Ele sabe qual é a inclinação da carne de cada um. E ele trabalha em cima dessa inclinação. Porque Tiago diz que Deus, ele não tenta ninguém. Pelo contrário, ele dá suporte para que você vença a tentação. Então, a tentação, ela vem do próprio inimigo. A tentação, ela vem de Satanás. É ele que pede prova de fé. É ele que pede prova da nossa fidelidade para com Deus. Então, quando o homem, esse leproso chega de joelhos diante do Senhor, o que o Senhor quer nos mostrar? Que se nós chegarmos ao Pai,
se nós o adorarmos, se nós nos prostrarmos ante a presença dele, e se nós dissermos, Senhor, reconheço que eu sou um homem de lábios impuros, Senhor, reconheço, como fez Isaías, Senhor, eu reconheço que eu sou pecadora, eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que o meu coração tem se inclinado para as obras da carne, o meu desejo tem se inclinado para as obras da carne. Então, se você for aos pés do Senhor, se você se prostrar ante Ele, se você clamar, se você se arrepender verdadeiramente dos seus pecados, o Senhor é fiel e justo para te purificar, para te limpar, para te perdoar e para restaurar a tua vida. Mas é necessário ter um arrependimento sincero, uma metanoia, uma mudança de vida, uma mudança de entendimento. O Senhor, Ele está prestes a retornar. Ele diz em Hebreus 9, 27, a partir do 27, Ele fala que Ele veio uma vez para trazer a salvação, para manifestar a salvação, mas Ele virá pela segunda vez, e agora para buscar aqueles que receberam, que acolheram a salvação. Então, da primeira vez Ele não vem para julgar, mas da segunda vez Ele vem sim para recompensar aqueles que creram e separar daqueles que não creram. Então nós temos que ter muito cuidado. Nos falta pouco tempo, as profecias estão se cumprindo, nós estamos vendo os sinais. Ainda que as pessoas falem, se nós não acreditamos nas pessoas, a terra tem mostrado, os céus têm mostrado os sinais, até mesmo as obras más têm mostrado o sinal da vinda do Senhor Jesus. E se ainda assim você não crê, haverá um dia em que você vai crer, quando Jesus ele vier entre as nuvens, quando acontecerá ali o maior evento e o mais aguardado por aqueles que amam e realmente, com sinceridade, querem servir a Deus, que é o momento do encontro da igreja limpa, pura, adornada com o nosso próprio Pai, com o nosso próprio Senhor. Mas nesse momento em que Jesus vier descendo entre as nuvens, já é tarde demais para você crer. Então muda de vida agora. Limpa tuas mãos agora, vai aos pés do Senhor e diga, Senhor, eu sei que tu podes me limpar, eu sei que tu podes me purificar, faz a tua vontade sobre mim, eu tenho certeza que o Senhor ele vai derramar a presença dele sobre você. Mas vai com um coração humilde, quebrantado, um coração dilacerado na presença dele. O Senhor mostra que as obras do homem são más. Quantas vezes nós temos um sentimento maldoso? A mentira hoje não é só a que eu conto, que sai dos meus lábios. Mentira também é o que eu vivo. Se eu digo que sirvo a Deus e eu não inclino para a vontade de Deus, eu estou mentindo. É hipocrisia, a religiosidade. A prostituição hoje, ela não é só aquela onde você vende o seu corpo ali para que você tenha um dinheiro em troca de dinheiro. Mas a prostituição espiritual é aquela que você troca a tua santidade, troca a pureza, troca até mesmo o teu corpo em troca de bens desse mundo, em troca de fama, em troca de status, em troca de um celular, de bens materiais, em troca de estar ali usufruindo dos prazeres desse mundo. E você acaba sempre deixando Deus de lado para se envolver com essas obras que para nada serve, que vai passar. Hoje, o adultério não é só você se unir com um homem ou com uma mulher. Fora do casamento, nós somos noiva do Cordeiro, nós temos uma aliança com Ele. O adultério hoje também, o espiritual, ele se dá quando nós se envolvemos com vários deuses, sentamos na mesa de Deus e sentamos na mesa do diabo. Então, o coração do homem ele é ímpio. O coração do homem ele é inclinado, sim, para aquilo que é mal. Hoje nós não oramos pedindo a Deus restauração. Muitos de nós não oramos pedindo a Deus santidade. Hoje nós chegamos na presença do Senhor muito para pedir. Muito para dizer, Senhor, eu quero, eu preciso, eu necessito. Senhor, olha a causa tal, causa tal, causa tal. Senhor, abre porta. Senhor, fecha a porta. Senhor, me auxilia, me socorre, me livra. E muitas vezes nós temos esquecido de entrar no altar do Senhor apenas para agradecer. Porque o fato de Deus estar te dando a chance de arrependimento, conhecendo quem tu és, já é o fato suficiente para você entrar na presença dele, para adorar pro resto da tua vida. Então começa a refletir, a obra do Senhor é salvar. Ele não está te apontando, Ele não está te julgando. Ele está te chamando à santidade. Ele está te dizendo, se descontamina desse mundo. Eu tenho algo melhor para você, eu tenho algo superior àquilo que você tem vivido. Esse reino aqui que você usufrui, que eu usufruo ainda nessa carne porque necessitamos, ele é passageiro, mas o que o Senhor nos oferece é eterno. O que o Senhor tem para nós, ele é eterno. Ele não passa. A traça não come, o ferrugem não corrói, é eterno. Então, de verdade, você quer trocar aquilo que é passageiro por aquilo que é eterno? Ou você quer trocar aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro? Onde é que está a inclinação do teu coração? Se ainda você tem desejado o mundo, se ainda você tem desejado viver os prazeres dessa terra, lute. Vai aos pés do Senhor e diga, Senhor, eu quero ser limpo. Se eu não estou conseguindo, mas enquanto eu estou aqui em Tua presença, eu estou tentando resistir, eu estou buscando me santificar, eu estou buscando me purificar. Então, Senhor, seja misericordioso comigo. Quando vier a tentação, quando vier o mal, muda o teu pensamento. Quando vier a ação maligna, foge dela. Porque muitas vezes a ação do inimigo vem, a bandeja de Satanás passa e nós queremos escolher. Eu quero viver isso, eu quero viver isso.
Pelo contrário, quando a bandeja de Satanás passar, a ação do inimigo passar, ou vier a tentação, você tem que fugir dela, você tem que dizer para si mesmo e declarar diante dos céus: eu não usufruo, eu não amo mais esses prazeres, eu não amo mais essas coisas, ainda que por algum momento você queira ser influenciado pela sua carne a desejar. Mas você tem que lutar uma guerra espiritual. É uma batalha que nós temos que estar vivendo constantemente, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Mas o vencedor não é aquele que, a partir do momento que entra ali, ele já fica santificado para sempre. Não, o vencedor é aquele que luta todos os dias contra a carne e ele encontra, aleluia, no Espírito Santo, a força para vencer o mal. Esse é o vencedor. Esse é o salvo. Que não se inclina, ainda por que desejoso que seja, ainda que ali delicioso aos olhos seja, mas não se inclina para isso, porque entende o maior e o melhor precioso presente que nós deveríamos receber, nós já recebemos, que é a ação do Espírito Santo. Porque sem ele nós não alcançaríamos graça, sem ele nós não alcançamos o céu, ele é o selo da nossa salvação. Então tudo que nós temos de mais precioso já foi nos dado, já foi separado, e hoje ele habita no meio de nós, ele habita dentro de nós. Então levanta-te, recobre a tua consciência. É a vontade do Senhor salvar, purificar. É a vontade do Senhor limpar. Mas Ele está esperando que você volte até os pés dEle. Ele está esperando que você se submeta a dizer: Senhor, eu creio em Ti que Tu podes me curar. Eu creio que a Tua mão poderosa pode me salvar. Então limpa os meus pecados, purifica a iniquidade que há em mim. Que uma vez que o Senhor fizer isso sobre a minha vida, eu Te seguirei, como esse leproso seguiu Jesus. E depois ele diz assim: olha, o Senhor toca. Quando você vai com o coração quebrantado, rasgado diante da presença dele, ou você vai para lutar contra o pecado nos pés do Senhor Jesus, ainda que você ainda lá orando, você ainda sinta dentro de si o desejo, mas quando você vai aos pés do Senhor e luta para que ele seja mortificado, o Senhor, ele toca e ele cura. Ele muda o louvor dos teus lábios, ele muda a ação dos teus olhos, da tua boca, a ação das tuas mãos, porque você foi até ele com o desejo de ser limpo, de se parecer com Jesus, de ter o caráter de Cristo. Aleluia. E em seguida, o que Jesus fala? Vai ao sacerdote e mostra, para que isso sirva de testemunho. Quando você for curado, talvez seja pornografia, adultério, mentira, ira, dissensões, talvez seja divisões, talvez seja arrogância, talvez seja pecado por desejar bens materiais dessa terra, vaidade excessiva. Não sei. Eu não sei qual é o teu problema. Eu não sei qual é o teu pecado, mas Deus sabe. E se você se inclinar para a vontade de Deus, pode ter certeza que esse pecado é perdoado, que essa culpa é removida e você será restaurado. E quando você é restaurado, o Senhor diz: agora testemunha, porque tem pessoas que tiveram o mesmo pecado que você e elas precisam ouvir que você venceu e que elas podem vencer. Que eles precisam ouvir de que ainda há uma esperança, de que não está perdido. Porque o testemunho, ele também é capaz de salvar vidas e direcioná-las a ter uma esperança de que assim como você foi curado, elas também podem. Então, começando a testemunhar o reino dos céus, a partir daí, começa também a ser manifestado. Então, levanta, vai aos pés do Senhor, adora, rasga o teu coração, se humilha perante Ele. E o Senhor fala que aqueles que se humilhar diante da presença do Senhor, eles serão exaltados. Mas como serão exaltados? Eu entendo como serão curados. Eu entendo como serão restaurados. Eu entendo como serão libertos. Eu entendo como receberão cura. Aleluia. Não tem maior exaltação do que essa. Não só de receber perdão, mas de olhar para si mesmo e ver que você não é mais aquela velha criatura, mas que você a partir de agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, que a paz do Senhor esteja com todos nós. Esteja com você, esteja comigo. E que o nosso sentido seja viver para Cristo, não só hoje, mas para todo sempre. Em nome do Senhor Jesus. Então ore, busque enquanto é tempo, porque ainda o Senhor, Ele está disponível para você. A mão dEle ainda está estendida para você. Pegue na mão dEle, se humilhe diante dEle e você encontrará perdão, salvação, restauração. Aleluia. Foi para isso que Jesus veio, para restaurar. E a vontade dEle é essa sobre nós, amém? Fica na paz do Senhor. Um beijo no coração, amém?